Olá, começa agora mais uma edição do programa OAB em Debate, um canal direto com a sociedade em que a OAB Seccional Mato Grosso do Sul apresenta as ações desenvolvidas pelas mais de 100 comissões da instituição. Na edição de hoje, nós vamos conversar com os presidentes das comissões de Defesa dos Direitos do Consumidor e Meio Ambiente. Aqui ao meu lado, eu já recebo o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, Dr. Nicolas. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem. Dr. Nicolas, bom, quando a gente fala, de direitos e defesa do consumidor, é evidente que todos nós temos uma relação de consumo, Temos uma história, muitas vezes, de uma compra que veio com defeito, ou uma cobrança indevida ou exagerada, Porque a gente recebe várias ligações. Ou seja, nós temos uma ligação direta em relação a essa questão do consumo. E esse mês de março é celebrado o Dia Mundial do Consumidor. O que nós podemos dizer, doutor? O que avançou em relação a essas legislações que traz aí a defesa dos direitos do consumidor? E o CDC, ele é efetivo? As leis de defesa do consumidor, na verdade, elas sempre sofreram barragem, Então, de maior progresso que a gente tem a princípio de defesa do consumidor é o próprio Código de Defesa do Consumidor, porque anteriormente a gente tinha o Código Comercial, o Código Civil, que aí acabavam regendo as relações de consumo, que não eram consideradas relações de consumo ainda na época, e posteriormente ao Código de Defesa do Consumidor em 90, o judiciário, todo jurídico, passou a ver essas relações comerciais como uma relação de consumo. E o que isso foi bom para nós, consumidores? Que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz o consumidor como a parte mais vulnerável, de uma relação jurídica ali de consumo. E o que isso significa? Dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor, a gente tem, nos artigos, a inversão do ônus da prova, que é aquela obrigação de provar o que está alegando. A gente consegue pedir pelo consumidor essa inversão do ônus da prova para que a empresa tenha a obrigação de provar que, na verdade, o consumidor está errado. E não o consumidor tem que provar que ele está no todo em seu direito. Isso facilita a defesa do direito do consumidor. E nós temos recentemente, também pulando agora para mais próximo, a lei do superendividamento, que foi sancionada e alterou, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, porque ela foi sancionada e ela entrou dentro do Código de Defesa do Consumidor, passou a fazer parte do Código de Defesa do Consumidor, que é a nossa, entre aspas, carta magna de defesa do consumidor. Doutor, isso que eu ia perguntar para o senhor. A lei entrou em vigor agora em 2021. O que ela traz de benefício para o consumidor? Vários benefícios, Silvia. Por exemplo, falando da questão do superendividamento mesmo. Antigamente, a pessoa que se encontrava numa situação de vulnerabilidade financeira, estava endividada ou superendividada, como a gente diz, da questão da lei do superendividamento, ela tinha dificuldades, ainda tem, Óbvio, ainda tem, sempre temos dificuldades para resolver problemas, ainda mais quando se tratam aí de relações bancárias, relações com financeiras e que dependam de uma resolução do judiciário. A gente sabe que tudo demanda de burocracia, tudo leva tempo, mas antes elas não tinham as condições de tratar disso de uma maneira mais humana, de uma maneira mais objetiva, mais específica. Então, a lei do superendividamento, ela prevê, dentre alguns institutos nela, o mínimo existencial, que é algo que faz com que aquela pessoa que está superendividada, ela seja resguardado, seja garantido para ela um mínimo da sua renda, para que ela não seja excluída socialmente, por exemplo, entendeu? Então, isso é uma das maiores vantagens da lei do superendividamento, mas tem várias outras. Tem várias, e nós vamos elencar algumas delas. Por exemplo, tem um perfil desse consumidor, doutor? Ele tem que ter a boa fé. Então, assim, não basta ter a vontade de ir lá comprar um produto já mal intencionado. Ele comprou, mas diante da situação econômica financeira, ele não conseguiu arcar com esse compromisso, Sim. A questão da lei do superendividamento, ela vai mais para aquelas pessoas que acabaram entrando
Sabe aquela história de que, eu vou fazer um empréstimo pequeno aqui, eu dou conta de pagar, e ao mesmo tempo eu vou utilizar a margem do meu cartão de crédito, porque eu também dou conta de pagar, eu sou organizado financeiramente, e a pessoa entra num mar ali, dando uma abraçadinha, e quando ela vê, ela não consegue voltar para a praia, né? Ela entra nas dívidas ali, ela vai fazendo empréstimo, ela vai utilizando o cartão de crédito, aí às vezes ela acha que aquele limite dela da conta, né, o chamado cheque especial, ela vai dar conta de pagar, vai dar conta de cobrir, e quando elas percebem, elas já não conseguem pagar suas contas. Mas a lei, ela de modo objetivo e também até subjetivo no momento de se tratar isso aí, os órgãos que fazem essa tratativa, né, por exemplo, o Judiciário, o PROCONs, a Defensoria Pública, o próprio advogado, ele vai fazer essa filtragem para ver se a pessoa ela é aquela pessoa que tem o costume de ficar fazendo aquilo, ou seja, contrai essas dívidas, né, e entra naquela situação propositalmente, sabendo que vai haver uma facilidade em buscar um acordo e sair daquela situação, ou se realmente ela teve algum problema na vida dela que ocasionou aquela dívida, né? Que é justamente essa questão da pessoa ser um devedor de boa fé, não de má fé, aquela pessoa que vai e faz a dívida propositalmente para depois buscar negociar. Doutor, e a ideia dessa negociação é juntar todas as dívidas e aí fazer um acordo diante disso. E a grande pergunta é, pode ser feito de maneira extrajudicial ou é judicial? Porque eu li alguns pontos da lei e percebi que pode ser feito mediação, conciliação. Se tem essa possibilidade, significa que pode ser extrajudicial também essa negociação? Sim, pode ser extrajudicial. A pessoa pode fazer, vamos partir desse início do sentido. Digamos que eu estou superendividado. Eu posso buscar os meus credores e tentar fazer uma renegociação com base no próprio Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Superendividamento, né? Porque aquela lei ali, ela é válida para todo mundo, para o consumidor e para os fornecedores. Então eles devem respeitar o que está falando o Código de Defesa do Consumidor, eles devem respeitar o que está falando a Lei do Superendividamento. Então eu posso buscar os meus credores e tentar renegociar com base nisso. Caso não haja uma renegociação amigável, não haja interesse por parte do credor, eu posso buscar alguns órgãos para me auxiliar a fazer isso. Extrajudicialmente ainda, PROCON, Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem centro de mediação, tem o Núcleo de Defesa do Consumidor. Posso procurar um advogado, que se o advogado for da área, for um especialista, com certeza ele vai tentar os canais do credor, né, o saque, etc., para tentar negociar administrativamente. Isso porque administrativamente é mais rápido e é mais econômico, tanto para o credor quanto para o consumidor. Resolver extrajudicialmente é mais econômico e mais rápido. Caso não dê certo, aí a gente orienta sempre, né, o advogado orienta a buscar o judiciário para que isso seja colocado, para um juiz analisar a situação de cada caso a caso. Na verdade, acaba sendo uma lei muito benéfica, né, para o consumidor. Doutor, de acordo com a Agência Brasil, 78% da população brasileira está endividada. Ao que o senhor atribui esse alto índice, né, de endividamento? Primeira coisa, eu acredito que é a falta de orientação, a falta de conhecimento, né? Porque apesar de a gente ter hoje a internet na palma da nossa mão, poder entrar ali num Google da vida, fazer uma consulta antes de comprar qualquer produto ou contratar qualquer empréstimo, utilizar qualquer crédito que seja, né? As pessoas ainda não fazem isso. As pessoas agem ainda muito por impulso, né? E se deixam levar por propagandas, né? Se deixam levar, às vezes, por momentos da vida. Hoje eu estou bem financeiramente, eu posso fazer, e isso faz com que aumente aí a quantidade de pessoas utilizando cartão de crédito, utilizando créditos, né, oferecidos como consignados, cheques. E isso faz com que aumente o número de pessoas que acabam sendo endividadas. Por outro lado também, nós temos hoje, por decorrência dessa revolução que nós tivemos aí, do marco digital, bancos digitais, que você abre a conta ali em 5 minutinhos, 10 minutinhos, tira uma foto, você abre uma conta, com 2, 3 meses de utilização daquela conta virtual, eles já te oferecem ali 2 mil, 5 mil, às vezes até mais, de acordo com o seu perfil de movimentação. E esse crédito fácil, né, que é oferecido de um modo tão fácil, ele é tentador, né? E a gente sabe que, infelizmente,
o nosso país, o Brasil, ele tem uma discrepância muito alta, né, socialmente, economicamente, com relação às pessoas. Então, se a pessoa tem dificuldade de pegar, às vezes, crédito num banco antigo, né, por exemplo, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, eventualmente nega o crédito para aquela pessoa, ela procura um banco virtual desse e tem acesso. Ela tem acesso, ela vai fazer o que ela vai utilizar. Então, isso aumenta. Mas a própria lei do superendividamento, ela prevê essa questão da oferta de um crédito responsável, né? Então, as empresas, hoje em dia, por decorrência da lei do superendividamento, elas têm que oferecer um crédito responsável. Elas têm a obrigação, porque elas têm acesso ao sistema, né, Banco Central, etc., de ofertar aquele crédito dentro do limite do perfil daquele cliente, daquele usuário. E isso não é respeitado também, infelizmente não é respeitado. Os bancos hoje, eles oferecem crédito de maneira extremamente agressiva, né? É por mensagem de texto, é por WhatsApp, é por cartinha na sua casa, é por mensagem do próprio aplicativo do banco, é por empresas terceirizadas que ficam ligando, principalmente para as pessoas que são servidores públicos, são aposentados, pensionistas, onde, infelizmente, novamente, esses bancos, essas instituições têm um acesso, a gente não sabe como, desrespeitando a LGPD, e acabam fazendo essas ofertas aí quase que limitadas de crédito para a população. Isso aumenta a quantidade de pessoas endividadas. Não só ofertas, né, mas também cobranças. Cobrança. Exageradamente, né, doutor? Né? Tem algumas empresas que antes de vencer já ficam te ligando 2 dias, 3 dias antes. É algo que acaba atrapalhando o nosso dia a dia, a nossa rotina e deixa a gente vulnerável, né, a essas empresas. Doutor, em relação a essa expansão que nós temos aí das lojas virtuais, compras online, né? Como que o consumidor pode se proteger em relação a esse tipo de compra? Com essas lojas virtuais, esse e-commerce que a gente tem o costume de falar, a orientação maior para todos os consumidores, porque todos nós somos consumidores, das pessoas com menos escolaridade para as que têm, enfim, um doutorado, um PhD, todos nós somos consumidores. E o que a gente verifica no dia a dia é que, independente da educação, do nível de conhecimento e instrução da pessoa, todo mundo cai em golpe. Todo mundo cai em golpe. A gente que vive da advocacia, a gente vê pessoas simples, humildes, batendo na porta do escritório, falando que caíram num golpe, que você até entende, e vê também pessoas que têm um nível de conhecimento altíssimo que caíram no mesmo golpe. Então, assim, o que é recomendável? Sempre buscar pesquisar a empresa que você vai comprar antes de fazer a compra, buscar se instruir, saber se realmente aquele produto ali é um produto que é confiável. Porque às vezes a empresa até vende o produto realmente, mas aquele produto não é um produto confiável, né? Saber se aquele site, principalmente site onde você está comprando, é um site verídico, é um site que realmente é daquela empresa. Sites que já possuem um certo tempo de funcionamento, né? Apesar que hoje em dia os hackers clonam páginas aí de grandes empresas, Banco do Brasil, Magazine Luiza, várias empresas já sofreram aí hackeamento e os consumidores foram lesados, tanto quanto as empresas também. Mas nós temos aí um artifício que quase ninguém utiliza, que é buscar o PROCON. Se o consumidor quiser fazer uma compra em qualquer estabelecimento e ele não sabe se aquele estabelecimento é de confiança, ele pode procurar o PROCON para ter essa informação. O PROCON ele tem uma lista das empresas mais reclamadas. Com base nisso, nessas informações, nesses dados, eles possuem também informações de quais sites ali, empresas, está tendo problema com uma clonagem de página, está tendo golpe sendo aplicado, né, com relação àquela empresa, utilizando-se da empresa. Então, dá para buscar o PROCON para se orientar também sobre a empresa que você quer comprar, o produto que você quer comprar, antes de realizar essa compra. Doutor, indo agora um pouco para as ações, né, da comissão. Bom, é um tema que está em voga todos os dias, né, porque faz parte do nosso dia a dia. Como que a comissão trabalha em relação a essas demandas, né? A nossa Comissão do Consumidor da OAB, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem feito um trabalho desde o início muito educativo, voltado para a parte social, né? Que inclusive tem previsão no próprio Código de Defesa do Consumidor. Nós temos, por questão de políticas, né,
fazer a frente com relação às políticas públicas de consumo, educar, orientar. Então nós realizamos muitos workshops, eventos em geral, no sentido de trazer para a população conhecimento. A nossa comissão, quando ela faz evento, por exemplo, Silvia, a gente geralmente abre ao público. E são eventos que 99%, não, eu posso dizer com toda certeza, enquanto eu presidi ali, estou presidindo, todos os eventos foram gratuitos. E a OAB, ela busca fazer isso. Na maioria das vezes, todos os seus eventos são gratuitos, que é para poder dar um acesso, né? Sim. A OAB é uma instituição aí que ela defende a democracia, defende a sociedade, né? Ela anda lado a lado com a sociedade. Então, nossos eventos sempre buscam ser gratuitos. E a gente faz esses eventos para trazer conhecimento e informação para a população, para o estagiário, estagiária de direito, para o advogado, advogada. Fazemos parceria com o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado, PROCON Estadual. Fazemos eventos aí, dia 15 agora nós temos um evento em parceria com a Escola da Defensoria Pública do Estado. Então nossas atividades, as nossas atribuições são mais voltadas para educar, para orientar, trazer informação e amenizar esse desconhecimento que existe ainda sobre os nossos direitos como consumidores. E recentemente a comissão lançou uma cartilha, né? Nós lançamos essa cartilha, desde o início do ano passado, nós estávamos com um projeto de ativar o Instagram da comissão, para estar fazendo posts ali com vídeos, né, com orientação, posts escritos também, para que a população possa ter acesso e se valer daquilo, porque, como eu disse, a gente tem hoje a internet, conhecimento na palma da mão. Então, às vezes, você vai sair para fazer uma compra e você tem uma dúvida com relação ao que está sendo ofertado para você, você com o seu celular, tendo acesso a um material desse, você pode achar ali algo que diz a respeito do que você está precisando. Então, você já consegue se orientar ali através do Instagram da Comissão de Defesa do Consumidor sobre aquele direito que você está em dúvida. E a cartilha é um dos projetos que veio derivado a esse do Instagram. Então, essa primeira cartilha nossa, ela trata de direito de energia. Na cartilha tem ali aqueles temas que são mais corriqueiros, né? Os temas que as pessoas mais têm dúvida no dia a dia, sobre suspensão de energia, né? Sobre a falta de energia em si, sobre, por exemplo, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, etc., que venham a queimar quando há aí um temporal, uma descarga, enfim, e aqueles aparelhos têm acabam queimando. Como que a pessoa deve proceder, o consumidor deve proceder, né, com relação à empresa, à concessionária, para pedir reembolso, dentre outros temas que geralmente a gente tem uma dúvida maior no dia a dia com relação à energia. Eu ia perguntar isso para o senhor em relação às redes sociais. E eu sigo o Instagram da comissão e eu vejo que vocês atuam muito ali. E é um canal que a gente estabelece com a sociedade muito importante, porque é uma linguagem de fácil entendimento, isso é importante, né? Que as pessoas têm que entender a mensagem que nós estamos tentando passar, né? Com vídeos rápidos, vídeos dinâmicos, né? Então eu queria que o senhor falasse para a gente, primeiro, desse o endereço do Instagram, da comissão, e falasse, assim, qual que é o principal objetivo, né, desse canal. Nosso Instagram é Consumidor OABMS, tá? E o objetivo é justamente trazer o conhecimento, levar o conhecimento para a população. É uma página aberta, né? E a gente busca postar ali vídeos dando orientação de temas que no dia a dia a gente recebe demandas, né? No dia a dia a gente passa por algo daquele tema que a gente vai estar falando, ou algum conhecido, algum amigo, um vizinho da mãe, né? Sempre alguém está perguntando para a gente, está pedindo orientação sobre determinado tema, e a gente, através das nossas reuniões ordinárias, né, da comissão, que é uma vez por mês, a gente acaba definindo os temas ali e os membros, né, voluntariamente vão gravando o vídeo e a gente vai postando no Instagram da comissão. Doutor, acabou o nosso tempo. É um tema, né, que se deixar aqui a gente fica a tarde toda, mas eu quero agradecer a sua presença e parabéns pelo trabalho à frente da comissão. Eu que agradeço, Silvio. Obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui, tá? Obrigado, pode chamar. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu converso com o presidente da Comissão de Meio Ambiente. O programa OAB em Debate volta já.
O programa OAB em Debate está de volta. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Comissão do Meio Ambiente, Dr. Arlindo Muniz. Doutor, seja muito bem-vindo. O prazer é meu, eu que agradeço ao convite e fico à disposição. Doutor, desde 2006 o senhor atua na Comissão de Meio Ambiente. Muitas ações realizadas ao longo desse período e trabalhos já concretizados, né, doutor? Sim, a Comissão do Meio Ambiente, ela é uma comissão bastante firme nos seus propósitos, né? Tanto que os membros da comissão são basicamente os mesmos. A gente vem integrando a advocacia mais jovem, porque a advocacia ambientalista é uma advocacia bastante complexa, na medida em que há uma necessidade de você interagir com o corpo técnico. Então nós dialogamos com as equipes técnicas de biólogos, engenheiros ambientais, engenheiro civil, né, que as demandas elas são integrativas, né? Então a gente precisa do suporte técnico para transformar isso num juridiquês, né? Então é uma demanda bastante complexa. Doutor, a comissão bem ativa, né, assim como tantas outras que nós temos aí dentre as mais de 100 comissões, e existe também essa integração com o interior, que é muito importante, né, trazer esses membros que não estão na capital, né, doutor? Sim, isso começou na minha primeira gestão como presidente. E foi uma promessa até de campanha, porque a gente tem uma necessidade de interiorizar essa advocacia ambientalista, porque em razão das peculiaridades dessa advocacia, o interior nem sempre tem esse acesso, né? E acaba que o jurisdicionado fica um pouco desassistido na medida em que não temos ali ou especialistas ou até um debate mais aprofundado com os advogados do interior. E aí a gente começou com a vinda da tecnologia, né, e a interação de telepresencial, a gente começou a interagir com o interior. Então hoje nós já temos membros em Corumbá, em Três Lagoas, Dourados, Ribas do Rio Pardo, em outras cidades, Ponta Porã, né, que participam ativamente da reunião pela via telepresencial, né? E isso é bastante importante porque a gente acaba tendo membros ali nesses pontos que são bastante focais em matéria ambiental. Três Lagoas, uma cidade muito industrializada, Corumbá, uma cidade ali, um portal do Pantanal, Dourados também, um foco do agronegócio, Ponta Porã também. Então a gente tenta integrar isso aí e dar todo o suporte para a advocacia do interior nesse sentido. Presidente, a comissão tem uma atuação ativa nos conselhos tanto do Estado quanto aqui da capital. Como que é desenvolvido esse trabalho pela comissão? Nós, na medida do possível, né, deslocamos os membros que estão ali mais qualificados para fazer parte desses conselhos. Então a população talvez não saiba, mas toda a gestão pública ela é pautada por conselhos consultivos e deliberativos. Então no Estado nós temos o Conselho Estadual de Controle Ambiental, que é quem dita a política ambiental do Estado, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Dentre esses dois conselhos nós temos câmaras técnicas de assuntos legais, nos dois. No municípios temos o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, as APAs, né, do Guariroba, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que inclusive hoje quem preside é a minha vice-presidente, Rosângela Gimenez, e que a cadeira é da OAB e foi recentemente redesignada por aclamação. Então, os membros da Comissão do Meio Ambiente participam de todos esses conselhos. Sim, e nosso estado é rico em biodiversidade, né, doutor? É importante que se tenha uma instituição como a OAB dentro desses setores, com esse olhar. Com toda certeza. Nós, dentro desses conselhos, nós produzimos legislações importantíssimas. Por exemplo, no município de Bonito, né, nós editamos uma resolução
que foi produzida dentro do Conselho Estadual de Controle Ambiental, que é a SECA 26, que estabeleceu uma série de empreendimentos que eram considerados de baixo impacto ambiental, regulamentando o Código Florestal e desburocratizando uma série de empreendimentos que não necessitavam de um procedimento complexo de licenciamento ambiental. Essa legislação foi produzida pelo Conselho com a atuação efetiva da OAB. Então saiu um regramento bastante fundamentado com todo o auxílio do suporte jurídico da Comissão do Meio Ambiente e da OAB. Doutor, a questão da localização do aterro sanitário também foi um tema trazido para casa em que a comissão atuou efetivamente. Sim, a cidade possui ainda, né, porque isso não foi definido ainda, mas ela possui 3 pontos eleitos ali como destinatários dos aterros sanitários. E essa demanda, quando surgiu, a população foi socorrer justamente da OAB, né, e que interviu com a presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, nós demandamos a ela, falou, olha, vamos ver os impactos sociais da alocação deste aterro para essa localidade, na medida em que a população está insatisfeita com a posição. Tanto é que ele foi modificado de posição e, ao que nos parece, será instalado nas proximidades do aterro que já existe. Doutor, vocês foram correlatores do plano diretor da cidade, da lei e uso de ocupação do solo, alvará imediato, vocês estão sempre ali de olho em tudo que acontece. Sim, o Conselho Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, que é o CMDU, é um conselho que ele faz também a gestão da política urbanística e ambiental da cidade. Então, por lá são produzidos todos os instrumentos normativos do município. Então, o plano diretor, que é um marco, depois do Estatuto das Cidades, é o plano diretor, que ele faz a modulação do qual a Campo Grande nós queremos para os próximos 20, 30, 50, 100 anos. Então, a gente se sentou, eu fiz parte, inclusive, da comissão de legal, né, e produzimos esse texto com a ajuda do pessoal da Planurb, né, que são técnicos extremamente qualificados, e produzimos esse texto e foi aprovado praticamente na íntegra, com algumas alterações da Câmara Municipal, mas foi um texto produzido em coautoria com a OAB. Doutor, quais são aí os objetivos, né, para esse ano, das ações da comissão? A gente está, principalmente, aproximar mais o interior da comissão, certo? Os nossos membros que estão no interior, para que tanto é que recentemente nós demandamos a implementação de um aparato tecnológico na sala das comissões para melhorar essa aproximação do interior com a Comissão do Meio Ambiente, para que a gente possa ali interiorizar mesmo essa temática, né? Porque é uma temática complexa, né? Demanda um estudo bastante aprofundado. Então, a primeira, interiorizar. A segunda, nós temos um evento agora, dia 26 de abril, onde estaremos discutindo a industrialização do Estado. Nós temos grandes empreendimentos no Estado que estão na pauta aí, que são as indústrias de papel e celulose, né, que tem um impacto ambiental muito relevante. E a gente precisa também a questão da rota bioceânica, que vai trazer um aporte de logística muito grande para o Estado. Queremos saber como é que o Estado está pensando os impactos sociais e ambientais desse desenvolvimento econômico do Estado, que é bastante salutar. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Parabéns pelo trabalho desenvolvido aí à frente da comissão. E seja muito bem-vindo quando quiser vir aqui conversar com a gente um pouco mais sobre as ações, né? Eu agradeço o convite, a Comissão do Meio Ambiente se coloca à disposição e estamos lá de portas abertas para atender a toda a advocacia e a população em geral. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Nós conversamos hoje com os presidentes das comissões de defesa dos direitos do consumidor e meio ambiente.
O programa OAB em Debate é uma parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Para mais informações sobre as ações da OAB-MS, acesse o nosso site oabms.org.br. Até breve!